Olá, lindezas! Voltamos com mais um recorte da aula síncrona que tivemos sobre o período simples na gramática tradicional no curso de extensão da UniOeste. E vamos então entrar para o conteúdo de hoje, que são os predicados complexos. O que os predicados complexos mostram? Que, na verdade, a gente pode ter um núcleo que é o verbo no predicado e o núcleo que é um predicativo. Então, lembrando, o predicado verbal tem como núcleo o próprio verbo. O predicado nominal tem como núcleo o predicativo. E o predicado e os predicados complexos têm dois núcleos. Então, vamos ver um exemplo aqui. Achar. Os alunos acham sintaxe uma lindeza. Só concorde aí, por favor. Os alunos acham sintaxe uma lindeza. Então, aqui neste caso, a gramática tradicional vai dizer, então, nós temos o sujeito, né? Mas dentro da predicação aqui do verbo, a transitividade do verbo, acham o quê? Sintaxe. Ela tem um objeto direto. Uma lindeza, vocês vejam que ele está relacionado, ele está qualificando sintaxe. Não está qualificando os alunos, portanto, não é um predicativo do sujeito, mas ele é um predicativo do objeto. Então, vejo que esse verbo achar no sentido de entende, julgam, e não no sentido de encontrar, ele abre espaço para um objeto e um predicativo desse objeto, certo? Porque se eu usar esse verbo nesse sentido de avaliação, avaliam a sintaxe e ponto, os alunos acham sintaxe ponto. Vocês percebem que está faltando, sim, algo para complementar essa oração. Então, esse é um tipo de verbo que ele pede esse complemento aqui, que é dado aqui dentro de um sintagma nominal ou um sintagma adjetival, em alguns casos também, que está complementando, está qualificando este objeto. Então, neste caso, como é que a gramática tradicional vai avaliar? Vai dizer que nós temos um predicado verbo nominal em que temos dois núcleos. Um núcleo é esse verbo, que é um verbo significativo, e o outro núcleo é o predicativo do objeto. Então, quando nós temos um verbo significativo, um verbo que é ou intransitivo ou transitivo, e também temos um predicativo, neste caso eu trouxe um exemplo de predicativo do objeto, mas pode ser também do sujeito, daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo. Nós temos um predicado verbo nominal com dois núcleos, beleza? Vamos ver um outro exemplo. Considero nesse mesmo sentido aí de acham, de avaliam, julgam. Então, esses são verbos que eles abrem essa possibilidade desses dois complementos. Um é do complemento do objeto direto e o outro, neste caso, esses verbos abrem o complemento, um predicativo deste objeto. Mira, Mateus e outros, né, lá da gramática feita em Portugal, vão dizer que, na verdade, nós deveríamos chamar como transitivo predicativo esse verbo, porque eles abrem essas duas possibilidades de complemento. Então, nós aqui na NGB não tratamos como transitivo predicativo. Nós consideramos só transitivo direto, para vocês verem que a gente não trata o verbo com o devido olhar específico que ele exige, esse tipo de verbo aqui pela NGB. Vamos ver de novo. A prof chamou os alunos de lindeza. Então, aqui, chamou no sentido de nominar. Também existe o chamar, naquele sentido, chamou os alunos para a aula, que daí é outro sentido, seria só transitivo direto, segundo a gramática tradicional. Mas aqui nós temos o chamar no sentido de nominar. A professora chama quem? Os alunos. De lindeza é a qualificação em relação aos alunos. Portanto, nós temos aqui também um predicativo do objeto direto. Cunha e Sintra vão dizer que
O verbo chamar, nesse sentido aqui, é o único que admite um predicativo do objeto indireto, porque a gente poderia também dizer chama aos alunos, chama-lhes de lindeza. Então, o chamar pode ser completado por um objeto direto ou por um objeto indireto. Então, se tivéssemos usado objeto indireto, a professora chama-lhes de lindeza, teríamos um predicativo do objeto indireto. Nos outros casos, a gente tem um predicativo do objeto direto. E no caso que eu expressei aqui, é um predicativo do objeto direto. Por que objeto direto mesmo, prof? Porque o complemento do verbo não é introduzido por preposição. Tem exceção? Tem. Quando a gente for falar de novo dos objetos, a gente vai trazer exceção. Mas, de forma geral, é isso. Então, predicativo do objeto e um verbo transitivo. Qual é o núcleo desse predicado? Ela tem dois núcleos, o verbo chamar e de lindeza. Vamos aqui de novo com outro verbo, verbo terminar. As lindezas terminaram o questionário felizes. Ó, eu poderia só dizer que as lindezas terminaram o questionário. Vejam que aquele primeiro exemplo, até o exemplo do chamar, no sentido de nominar, a professora chama os alunos de lindeza, vejam que aquele verbo pede esse predicativo do objeto. Pede. Por isso, seriam verbos que são transitivos predicativos. Neste caso aqui, o verbo terminar, ele poderia terminar, a gente poderia terminar a oração com questionário, as lindezas terminaram o questionário, ponto. Mas eu posso ainda trazer uma qualificação. Em relação a quem? Em relação às lindezas, o sujeito, felizes. Neste caso aqui, eu posso até desmembrar essa oração dizendo que as lindezas terminaram o questionário, as lindezas estavam felizes. Posso desmembrar em dois. E aí fica claro que nós temos dois predicados aqui, né? Um é o verbal, então, que pede o objeto direto no questionário, e o outro nominal, que pede o predicativo do sujeito. Portanto, aqui nós temos também o predicado verbo nominal. Até agora eu trouxe um exemplo em que o predicativo era predicativo do objeto. Agora estou trazendo para vocês um exemplo em que nós temos um objeto, sim, o questionário é um objeto direto, mas o predicativo, ele recai sobre sujeito. Então, nós temos o predicativo do sujeito, também dentro de um predicado verbo nominal. Então, o predicativo do sujeito, sempre que eu tiver um predicado nominal, sempre vou ter um predicativo do sujeito, mas o predicativo do sujeito pode aparecer também no predicado verbo nominal, que também tem como núcleo o verbo. Por que também? Porque felizes, o predicativo, é núcleo. Sempre que eu tiver um predicativo, necessariamente vou ter esse predicativo como núcleo. Ou núcleo do predicado todo, no caso do predicado nominal, ou um dos núcleos do predicado verbo nominal, certo? Por que a gente não poderia, de jeito nenhum, tratar esse verbo aqui como de ligação? Entre outras coisas, porque ele tem objeto. O questionário, nenhum verbo de ligação vai pedir objeto. Então, aí está uma forma de a gente identificar. Se tem objeto, já fica claro que não é verbo de ligação, é um verbo significativo. Ou seja, está participando do predicado verbal. Neste caso, verbo nominal, porque além de ter como núcleo o próprio verbo, tem como núcleo um predicativo do sujeito. Vamos ver aqui um outro exemplo, com o verbo sair. Gabi sai protegida. Vamos dizer que ela sai com máscara, né? Sai protegida de casa. Vejam que esse verbo, pela gramática tradicional, vai ser classificado como um verbo intransitivo. O ir, sair, o voltar. Ele vai ser tratado como um verbo intransitivo, que não pede complemento, nem objeto direto, nem objeto indireto. Agora, é óbvio que a gente vai falar em sair, em ir, em voltar, a gente precisa dizer voltar para onde? Ir para onde? A gente tem que expressar o destino, né? Ou seja, o verbo sim abre esse espaço para esse argumento, que a gramática tradicional vai dizer que se responde à pergunta onde, ou para onde, ou donde, e assim por diante, nós temos um termo acessório, um adjunto adverbial de lugar, portanto, não é
não faz parte da transitividade do verbo. Mas, mais uma vez, é um exemplo de verbo que, sim, pede esse complemento, que poderia ser tratado como complemento circunstancial. Muito bem, mas voltando aqui. A Gabi sai. Então, sair é um verbo significativo, certo? É um verbo intransitivo, neste caso, pela gramática tradicional, né? E eu poderia dizer só que a Gabi sai. Mas eu falo que ela sai protegida. E o protegida, então, vai ser um predicativo que atua sobre o sujeito, Gabi. Qualifica aí, Gabi. Então, neste caso, nós temos dois núcleos nesse predicado sai protegida. Temos o núcleo verbal e temos o núcleo que é o predicativo do sujeito, protegida.